alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui neste sábado, né? Sábado, olha, 25 de outubro, né? Estamos aqui. Hoje o nosso programa está gravado, né? Estamos gravando agora cedo para vocês, porque à tarde a gente tem compromisso, então não poderemos estar ao vivo aqui com vocês. Mas o programa está sendo gravado com muito amor e carinho para todos vocês. Eu vou chamar aqui o Marcelo, né, para o nosso bate-papo de hoje, a nossa reflexão, o nosso estudo do Evangelho e também de uma carta, né, do Espaço Sana. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes que estão com a gente aqui nesse sábado. Vamos para mais um estudo do nosso Evangelho. Exatamente. E para começar, Marcelo, eu vou ler uma mensagem aqui para os nossos amigos e também para nós, né? Porque tudo que a gente fala aqui serve muito para mim e para o Marcelo, né? E essa mensagem fala o seguinte: escrevemos nossas lições no caderno chamado Consciência. O nosso lápis se chama Atitude. Os familiares e amigos são a caixa de lápis de cor. A borracha é o perdão. O nosso uniforme escolar é o corpo físico. A morte é o final de mais um ano letivo. A reencarnação é a volta às aulas. Um ano letivo, uma existência. Os problemas são as provas escolares. E sabe qual é a melhor matéria nessa escola? O amor. Achei Perfeito. linda Muito essa bom. mensagem, sabe? Muito bom. Eu quero agradecer a Carmen, lá do grupo de vibrações, que sempre coloca uma mensagem no dia das vibrações, que são nas quintas-feiras no grupo, e eu sempre vejo essas mensagens, né? Porque às vezes eu não consigo participar do grupo de vibrações por conta do trabalho, mas as mensagens eu adoro e eu queria compartilhar com vocês essa mensagem, né? Então, nós estamos aqui nessa escola, gente, né? Então, a melhor matéria dessa escola é o amor. Então, vamos tirar 10, né? Vamos tentar tirar 10, nos esforçar para tirar 10 nessa matéria, não é isso? Então, hoje nós temos o Evangelho no Lar e temos o Espaço Sana. No nosso Evangelho no Lar, nós vamos continuar aqui no capítulo 14, honrar o pai e a mãe. Nós vamos para o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu vou pedir para o Marcelo, então, fazer a prece de abertura do nosso Evangelho no Lar. E vamos também colocar o nosso copo com água, né? O meu já está aqui, o meu hoje é xícara com água, tá? Não importa, né? Pode ser uma garrafinha com água, né? Para que seja fluidificada essa água, porque nesse momento nós vamos fazer as vibrações por todos vocês que participam aqui conosco nos sábados, nas terças-feiras, né? Por todos vocês que assistem esse vídeo depois, né? Saiba que essa vibração está assim irradiando para todos vocês, tá certo? Então a água nesse momento será fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Então vamos acompanhar o Marcelo na prece de abertura do nosso Evangelho no Lar. Então vamos unir o nosso pensamento,
Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome para pedir-te que nos ampare e nos intua no programa de hoje. Que nós todos sejamos envolvidos e inspirados pelo seu amor. Que em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que coordena essa tarefa, mas sobretudo em nome do Pai, iniciamos mais um programa Oficina Espírita da Família. Que assim seja. Que assim seja. Então, como eu falei, capítulo 14, honrar o pai e a mãe, instruções dos espíritos, item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa é uma mensagem de Santo Agostinho, em 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Então, aqui a gente vai poder, né, com a ajuda da nossa doutrina, entender um pouquinho mais, né, sobre esse assunto, né, que é a ingratidão. Qual é a causa da ingratidão no coração do homem? E aí ele fala: quando o espírito deixa a terra, ele leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário, até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam, levando consigo grandes ódios e desejos de vinganças que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem, então, os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Marcelo, você quer fazer algum comentário aqui nesses 2 primeiros parágrafos? Eu quero sim. Quando o espírito deixa a terra, é aquilo. Ele leva, né, as virtudes, suas paixões inferiores. Ele não muda. E quando, né, como esse caso que a gente vem falar, né, da reencarnação dos filhos, né, esses espíritos mais atrasados, eles guardam o ódio e o desejo de vingança. Porque a ideia do perdão parece injusta para eles. Se eu sofri, por que agora eu não posso fazer sofrer? Né? Isso gera revolta do espírito. E eu acho assim, né, a ingratidão machuca muito mais quando vem de quem recebeu o nosso amor, né? Nós como pais, né? Ela machuca muito. Por isso que, né, Kardec coloca esse texto aqui, né, porque, como você falou, dói muito, né, no coração, né, de um pai, de uma mãe, a ingratidão do seu filho. Mas a doutrina, ela vem nos explicar que a ingratidão, ela é provocada pelo egoísmo, que é um sentimento próprio dos espíritos ainda endurecidos, imperfeitos, ou seja, é um sentimento que todos nós temos. Uns mais, né, aflorados, outros menos, mas todos nós temos a ingratidão, né? Porque nós ainda somos espíritos endurecidos e imperfeitos, né? Ela é um sentimento mesquinho que magoa quem recebe e provoca graves danos espirituais em quem o pratica. Ou seja, né,
se a gente tivesse essa consciência do quanto nos prejudica a ingratidão, nós tentaríamos controlar esse sentimento em nós. Mas a gente sempre deixa ele falar mais alto, porque a gente tem o egoísmo, o orgulho ainda. Eu acho que aí é até uma luta, né? Porque não dá para ter caridade se você guarda rancor. Isso é fato, né? Então, perdoar é difícil. O espírito ele luta contra esse rancor que ele faz, mas também o desejo de amar aqueles que estão ajudando ele, que estão sendo bons com ele. Então, eu acho que deve ser muito difícil para o espírito, né? É prova, né? Ele tem que esquecer as ofensas, perdoar é essencial. Sim, é essencial. E aí, né, agora a gente vai vendo aqui o que Santo Agostinho fala. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram na terra, e esta visão desperta o quê? O seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram, talvez, sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentar e vencer a prova. Então, né, gente, a gente vê aqui, na presente encarnação, né, que explicação se pode dar à ingratidão dos filhos com os pais? Quando na presente encarnação não há um motivo que a justifique, né? Esse sentimento, ele pode dever-se, então, de inimizades surgidas em vidas passadas, né? E que a gente mesmo, muitas vezes, pede para renascer, reencarnar, junto àquelas pessoas que nos fizeram mal, que nos fizeram alguma coisa, ou que a gente acha que fizeram, né? Porque muitas vezes nem fizeram, mas a gente acha, né, que a gente foi magoado, que a gente foi, né, nos fizeram sofrer, muitas vezes a gente acha e a pessoa nem fez aquilo, e a gente pede a Deus, mas também a gente roga a Deus o auxílio para que a gente possa enfrentar e vencer essa prova. Muitos não conseguem, porque quando chegam aqui, o sentimento, né, do egoísmo, o sentimento do orgulho, tudo isso fala mais alto. Celo. Os espíritos, né, vêm buscar a reconciliação. O lar é o campo onde eles vão colocar a prova, né? A convivência familiar. Então, as dificuldades familiares, né, são oportunidades que nós temos para reparar, conciliar, crescer moralmente. Infelizmente, né, muitas vezes o espírito não consegue perdoar e fracassa. Fruto dessas antipatias, desses ódios, que é uma coisa instintiva que ele faz, né, que ele traz. Aquela história mal acabada que ficou em outra existência. Então a gente, né, tem que entender que aqui vai ser colocado em prova. Muitas vezes vieram amigos, não se reconciliaram. Então vamos ter que se reconciliar. Então vem o quê? Dentro do mesmo teto, para que a convivência, né, ali entre eles, mas Possa a gente amenizar, né? possa amenizar. Mas a gente sabe que alguns ainda falham. E como Porque, como nós Deus, falamos, né, nós somos ainda muito ignorantes, endurecidos, imperfeitos. mas como Deus é justo, ele vai dar várias oportunidades É. para que seja feito esse acerto. A gente atrasa um pouco a nossa subida, né, espiritual, mas nem todos estão em condição ainda de entender. E assim, a gente sabe que Deus dá essa oportunidade de encarnar como familiar daquele a quem a gente teve
alguma desavença, né? A todos os espíritos, ele nos dá essa oportunidade, mas somente os espíritos com mais progresso é que desejam enfrentar essa provação, né? Porque esses espíritos mais evoluídos, né, moralmente, eles entendem que para chegar à felicidade, para chegar a Deus, é necessário o quê? Como ele fala aqui, praticar a caridade. E como que a gente pratica a caridade? Perdoando e esquecendo as injúrias e os ultrajes recebidos. Então, os espíritos mais adiantados, eles têm essa vontade de reparar, né? E já os espíritos endurecidos e imperfeitos, eles têm vontade do quê? De fazer justiça. Ah, eu quero fazer justiça. Nem pense em reparar, né? Eles se acham na razão Na daquilo. razão, né? Eles trazem, né, no subconsciente deles, no perispírito gravado, que ele quer buscar justiça, né? Fizeram para ele, ele vem agora, ele consegue identificar por vibração. Então é aquele pai que não se dá com os filhos, é dois irmãos que brigam o tempo inteiro, que não podem ficar juntos. E aí a espiritualidade vai aproximando cada vez mais até colocar dentro do lar. E a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? É penoso para o espírito observar aqueles que já foram causa, né, de sofrimento e ruína, né? E ainda mais ali no mesmo ambiente. E aí o que acontece? Muitos desistem da prova, outros, né, rogam a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentá-la, mas que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Quando você se defronta com o inimigo do passado dentro do seu lar, onde a gente vê aí, como o Marcelo falou, pais e filhos, né? Sempre que se encontram, sempre que se veem tendo assim brigas, não conseguem conversar, não conseguem ter um diálogo, não conseguem demonstrar um afeto, não conseguem demonstrar um amor, porque a Então, gente sabe que é, o nosso, realmente não é fácil. é ainda o nosso orgulho falando mais alto. Eu me sinto ultrajado. Isso fere o quê? O meu orgulho. Então, né, a gente vai e volta no evangelho e a gente sempre vai ver que o problema principal é o quê? O nosso orgulho. O nosso Feriu o orgulho. meu orgulho. E ele fala aqui, Celo, que após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo, né, que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para reencarnar na família daquele a quem ele detestou. Realizará na Terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Então, qual será a sua conduta nessa família? Então, ela vai depender da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível, e muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. É deste modo que se explicam, então, os ódios, as repulsas, né, que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário, então, voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-lo. Eu estava vendo um caso de uma criança que ela, só com a mãe acontece isso. Ela enfrenta, sabe, com as outras pessoas da família, com pessoas de fora. É uma criança, assim, vamos dizer, normal, sabe? Tem, assim, as brincadeiras, o carinho, consegue conversar com a mãe. Essa criança que tem 5 anos, ela não consegue. Está sempre enfrentando, faz coisas para deixar a mãe fora da, sabe, do centro,
né? A mãe tenta ficar centrada com as coisas. Então, como que se explica uma criança que faz isso, uma criança de 5 anos? Essa criança de 5 anos é um espírito milenar. Hoje, o que você vê a criança de 5 anos, a gente não sabe o que se passou lá atrás. Aqui, né, é uma das coisas, né? Por que que eles fazem a criança... Eles não, né? Por que que Deus é tão perfeita que a criança vem aquele bebezinho que depende de você em tudo, para que isso tente quebrar esse gelo que traz entre você e aquele espírito. Aquele espírito, você pode ter feito muito mal para ele. Ele pode não saber conscientemente, mas ele sente através do quê? Dessa vibração. Como você falou, quando ele pede para reencarnar, o pai e a mãe, todos são consultados. Quando formam a família material, todos são consultados. Só que aí vem para quê? Para colocar em prática, né? E eu acho que essa é a grande missão dos pais. Porque com amor, né, com exemplo, ele tem que tentar educar, encaminhar esse espírito que lá atrás ele pode ter desencaminhado. Os pais, eles são responsáveis pelo desenvolvimento dos filhos, né? E eles terão que prestar contas do espírito confiado a eles por Deus. Então, a partir do momento que foi feita toda aquela preparação, que no plano espiritual eles se prepararam para tentar vamos dizer assim, quitar esses débitos, né? Então, os pais, eles vão ser responsáveis pelo desenvolvimento do filho. E aí, o que acontece? Eles vão ter que prestar contas do espírito confiado a eles por Deus. Muitas vezes, tem aquela criança e ela é renitente, mas o exemplo você dando, o exemplo você mostrando como tem que ser, porque cabe ao pai e à mãe, né? Ó, teremos que prestar contas um dia por esse espírito que foi confiado. E aí o não cumprimento dessa tarefa exige a reparação, né? Quantas vezes forem necessários até que a falta seja cometida. Então aí eu vejo bem, né, a responsabilidade dos pais, como nessa criança, da família material. Aí o que ele fala aqui no Evangelho, né? Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com a ingratidão que recebe. Não foi o acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para que dele cuidasse. É o passado que está se revelando e, através deles, podem deduzir que um ou outro já se odiaram muito, né? Tem sempre o ofensor e o ofendido. Geralmente, o ofendido, ele guarda essa mágoa, né? Que um ou outro vem para perdoar ou para expiar as desavenças de vidas anteriores. E ele fala aqui, ele deixa claro: mães, abracem o filho que lhes causa desgosto. Digam para vocês mesmas: um de nós é culpado. Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando a seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e para aprender a amar. Aqui no Evangelho ele diz: muitas mães, em vez de combaterem pela educação os maus princípios de nascença provenientes de vidas anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por serem fracas, né, no agir e negligentes. Mais tarde, com o coração amargurado pela ingratidão dos filhos, sofrerão já nessa vida o começo de suas
expiações. E aqui nós estamos falando dos filhos difíceis, a responsabilidade dos pais. Perfeito. Caiu aqui a minha conexão, Uhum. mesmo estando gravando, ainda a gente tem esse probleminha, né? Só fazer Mas uma observação, né? São laços complicados dentro da família, porque acho que toda família tem aquelas duas pessoas que elas não se dão bem, né? Nós ainda somos imperfeitos, temos orgulho, temos tudo isso. Então nós trazemos isso. E a gente, toda a família, até na nossa, na minha, e a gente percebe isso, né? Então, esses laços complicados são as provas. E aí vai a pergunta: como nós vamos lidar com isso? aqui ele fala, né, que reconhecendo que não foi o acaso que nos tornou seus pais, nem o fez assim também, esse filho, né? Buscando todos os meios para superar essas desavenças na presente encarnação, como através da educação, da orientação para o bem, do bom exemplo e, sobretudo, daquela matéria que nós falamos logo no início, que é o amor. Então, né, qual o meio que esses pais têm para trazer esse filho para si, né, para que possa acertar essas pendências do passado, quando você se depara com esses filhos, né, esses irmãos que não se dão, é com amor e exemplo, né? Então a Acho que são as gente duas, tem amor e o exemplo, né? Esse exemplo moral que a gente passa, eu acho que é a única maneira de acabar com o orgulho. E aí você vai cultivar as virtudes. Você tem que partir de você, que é o pai, que é o mais velho, entender, né? Nós espíritas entendemos que aquilo é de outras existências. Como que nós vamos lidar com isso? Amor, não amando. largar, né? Muitas vezes a gente vê situações que os pais falam, não tem jeito não, então deixa para lá. Não, gente, tem que persistir, né? Então, é muito importante que você possa identificar, né, esses espíritos que chegam até você com essa ingratidão, parece que gratuita. A gente vê aí muitas vezes pais que tiveram 2, 3 filhos e um é totalmente ingrato. E foi a mesma educação, o mesmo exemplo. Não esmoreçam, né? Continuem amando, cuidando, porque isso lá na frente vai surtir efeito, com Esse texto é, certeza. esse texto é interessante porque, fazendo ele na Lemoa, né, com o pessoal lá, a dúvida foi a seguinte: meu filho é difícil, não consigo, tentei, mas não consegui. Chegou um ponto que ele já entendia, ele vai embora, ele faz. Eu sou responsável ainda por ele? E a resposta é aquela: quando a gente sabe que fez de tudo que a gente podia, nós cumprimos o nosso dever. Aí ele já está exercendo o livre arbítrio dele. Se mesmo assim ele não melhora, ou ele não deixa de lado essas questões, o pai e a mãe têm que manter a consciência tranquilo, porque aí chegou aquela idade que o livre-arbítrio do filho já tem que ser respeitado. Mas é bem complicado, né, quando fala sobre a ingratidão dos filhos. Aí, aqui, André Luiz, no nosso livro que a gente usa, o Vivendo o Evangelho, que são comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito de André Luiz, esse livro aqui é muito bom para você fazer no Evangelho no Lar, porque cada item vem aqui com uma mensagem, uma explicação, né? Porque às vezes a gente não consegue entender. Então, esse item 9 temos várias mensagens de André Luiz para você ver a importância desse item, né? Inclusive, o item aqui 9 é um item bem extenso. Nós Muito. temos uma resumida para vocês, mas eu acho que seria interessante cada um aí pegar o item 9 e ler ele inteirinho, tá? Eu vou pegar também aqui trechos dessas mensagens de André Luiz para a gente poder refletir. Ele fala, né?
Revelastes dedicação, devotamento, somastes sacrifício, renúncia, atendeste todas as vontades, né? Mas, entretanto, tudo em vão. O tempo te ofertou revelações desagradáveis. O herdeiro de tua vida mostrava-se espinho e não flor. A cada gesto de paz encontrava guerra. Recebestes humilhações, desapontamentos, recriminações e grosserias. A ingratidão daquele em que depositaste toda a esperança arrojou-te ao abismo da amargura e desilusão. Soubestes, então, pela doutrina espírita, que a misericórdia divina colocara junto de ti o credor implacável de outras vidas. Retornando na condição de filho, o desafeto do passado exige de ti o amor sem egoísmo. Diante dele, não cultives, então, revolta ou decepção. Ao contrário, ama sempre, ainda que teu amor não tenha resposta. É provável que um dia também tenha sido uma filha, um filho ingrato, e agora tens a ocasião de reparar os enganos de ontem. Então, prossegue tua tarefa, rogando ao Senhor a força necessária, e embora a mãe incompreendida, diz a teu filho que a ingratidão dele não tem importância. O que importa é a gratidão a Deus pela oportunidade de repetir a experiência, desatar os laços de ódio e acertar o caminho do bem. Profundo, né? Profundo. Mas só Lembrando, né? quem ama consegue fazer isso, né? E o Mas pai e mãe ama verdadeiramente, então, né? mas a gente tem que lembrar que a prova nunca é maior do que nós podemos suportar. A prova é permitida para quê? Para o crescimento espiritual daqueles dois envolvidos. Então, quando fracassamos, né, normalmente é por falta de esforço ou de vontade, nunca de capacidade. A gente se preparou para aquilo, foi conversado, queria fazer aquilo e chegou na hora que a gente esquece, né? Não lembra, e aí essas antipatias entram. É. Olha, né? E hoje, para complementar o nosso evangelho, a carta da Sana é o mesmo assunto, gente. Então, nós conseguimos reunir aqui a Sana com o nosso evangelho. Então, a gente vai ver aqui uma mãe que está passando por esse problema com seu filho e a Sana vai dar a resposta, né? Aqui no Evangelho a gente já encontrou a resposta, né? Mas a gente quer uma Já. resposta mais assim, mais individual, né? Então a gente acaba pedindo auxílio àqueles que podem nos auxiliar e a Sana é esse auxílio que muitas vezes vem até nós. Então, é muito interessante isso, né? Que a carta hoje da Sana tem tudo a ver com o assunto do nosso evangelho. Para terminar o evangelho, eu vou fazer aqui uma conclusão do que nós lemos, né? Que diz que a ingratidão dos filhos para com os pais não é fruto do acaso, como nós vimos, né? Mas consequência de dissensões e ódios em vidas anteriores e que devem ser superados na presente encarnação pelo exercício do amor e do perdão entre os membros da família terrena. Gente, desprezar esta oportunidade significa transferir para encarnações futuras dificuldades que nesta aqui poderiam ser superadas. Então, não vamos deixar, porque, olha, se você vem com alguma dificuldade, é porque você vai dar conta. Pensa assim, Deus não dá a cruz maior que a gente possa carregar, né? Então, você vai dar conta, com certeza vai dar conta. Não vamos deixar passar essa oportunidade de reparação, né? De perdão, de amor. Então, é esse a conclusão do nosso breve estudo desse item aqui. Mas é um estudo que a gente vai voltar sempre, né? Por isso que a gente faz e repete o evangelho. Terminou, começa de novo, porque a gente precisa falar várias vezes. Oficina da família tem que falar sobre família.
Oficina Espírita da Família, gente. Isso, Quando a isso, oficina foi idealizada pelo seu Haroldo, era isso, que a gente pudesse, né, um ajudar o outro nessa oficina que é a família de reparação de espíritos. Né? A oficina é isso, é uma reparação, né? Você vai lá, conserta aqui, dá um aperto ali, né? Coloca alguma coisa, troca algumas peças para poder colocar aquilo em movimento útil, em movimento bom, em movimento de amor. Então, essa é a finalidade aqui da nossa oficina espírita da família, Celo. e assim, a espiritualidade é tão boa, né, que quando aquele espírito encarna numa família que ele acha que ele não tem a menor afinidade naquela família material, sempre próximo dele vai ter um amigo, vai ter alguém que faz parte da família espiritual dele para encarnar junto, que vai dar força, que vai ajudar, né? Muitas vezes a gente pede, eu gostaria de ajuda. Quantos tem do nosso lado? E esses Pois são é. daquela nossa família espiritual que vieram com a gente em outra família, mas para nos ajudar o quê? A lidar com esse problema. Mas André Luiz, ele também nos alerta, gente, porque a gente acha que tudo é de vidas passadas, né? Ele fala aqui: nem tudo que te aflige é resgate de erros de outras vidas. É consequência de desatinos cometidos agora, viu? Embora tenhas o quinhão de provas relativas às culpas do passado remoto, boa parte do sofrimento que lamentas é patrimônio adquirido agora, nesta vida. Então, a falta de luz em casa pode ser o defeito da usina, né? Lá distante, mas quase sempre é lâmpada queimada, viu? Então, não esquece de trocar. Então, eu achei Mas, perfeito isso que ele fala, viu? mas independente, né? Pais que muitas vezes não estão nem aí, né, para os filhos, quer saber só de trabalhar, de não sei o quê, não dá uma atenção, não conversa, não há o diálogo em casa, aí depois reclama. Então, né? Mas independente do problema, amor, atenção e exemplo. Amor, atenção e exemplo, Eu né? acho que isso seja Para que possa espiritual, de outras surgir o vidas, perdão. seja de outras vidas, ou seja, dessa vida mesmo, amor, atenção e o exemplo que eu vou dar. É as armas, né, que a gente tem para mudar aquele ser que está chegando. Exatamente. Bom, ficamos por aqui com o Evangelho, né? Mas a Sana vai continuar no mesmo assunto, tá certo? E se você precisar entrar em contato com a Sana, está aí, olha, o site da Sana, tem aí também o e-mail da Sana, então você pode entrar em contato, escrever, pedir uma orientação, assim como essa mãe fez, né, pedindo essa orientação para a Sana. Então vamos para a carta, Celo. Olha Vamos. só. Venho humildemente pedir uma orientação. Tenho um filho que nos últimos tempos vem demonstrando muita agressividade dentro de casa. Ele se irrita com facilidade, responde de maneira dura e, por vezes, agride verbalmente a mim e aos familiares. Sinto-me muito triste, pois sempre procurei educá-lo com amor dentro dos princípios do bem. Não compreendo o motivo de tanta revolta. Tenho orado muito pedindo forças, mas confesso que às vezes me sinto cansada e sem saber o que fazer. Gostaria de saber como agir diante de um filho com esse comportamento. A doutrina espírita pode me ajudar a entender essa situação? Agradecida pela atenção. É Olha, aquilo que a gente falou, né? Em que resgatar aqui. né? E assim, ela pergunta se a doutrina espírita, a Sofia aqui dando o sinal da graça, perguntando se a doutrina espírita pode auxiliar, né? Fazendo com que ela compreenda. E a gente viu aqui pelo Evangelho que a doutrina, ela nos explica
esses sofrimentos, né, familiares que a gente às vezes passa. Então, vamos ver a resposta da Sana? Querida irmã em Cristo, que a paz do Mestre Jesus envolva seu coração, trazendo serenidade e confiança nos desígnios divinos. Entendemos a dor e a aflição que sente ao ver o seu filho dominado por atitudes de impaciência e agressividade. Contudo, à luz da doutrina espírita, somos convidados a olhar além das aparências e compreender que, muitas vezes, esses comportamentos refletem conflitos espirituais profundos, trazidos de outras existências ou adquiridos nessa mesma jornada. Cada espírito que renasce sob o mesmo teto traz consigo tarefas e reajustes. A família é, antes de tudo, um laboratório sagrado de amor e reparação, onde corações que já se feriram no passado encontram oportunidades de reconciliação. Assim, esse filho que hoje te causa dor pode ser um espírito que em outros tempos traz contigo laços de difícil convivência e que a providência divina te confiou novamente, não para castigo, mas para a cura pelo amor e pela paciência. Lembre-se de que o evangelho no lar, feito com fé e constância, é um bálsamo poderoso para harmonizar o ambiente e fortalecer os laços espirituais. Acolhe o seu filho com compreensão, sem aprovar o erro, mas também sem lhe negar o afeto. Mostre-lhe, com sua conduta firme e serena, que o amor é mais forte do que a irritação. Receba o nosso abraço fraterno e que Jesus abençoe o teu lar, envolvendo a todos em luz e renovação. Com carinho, Sana. Aqui, né, a Sana, ela fala do evangelho no lar, a importância do evangelho no lar, Celo. Pois é, né? O evangelho no lar une as pessoas. E aqui uma coisa que eu achei interessante, né? Esse ponto de você unir em torno de uma religião, unir em torno de uma coisa boa, para mostrar que existem coisas além daquilo que a vida já vai mostrar, né? Do materialismo e tudo. Então eu acho que o evangelho no lar, você dar o teu exemplo, você ser uma boa pessoa, praticar a caridade, você está dando o exemplo para ele. Ele vai seguir ou não, mas assim, a sua parte está feito. Está sendo feita, né? A gente sabe dessa importância do evangelho. Nós sempre fizemos o evangelho no lar, desde que, bem dizer, nós começamos na doutrina espírita quando o Gabriel nasceu. E desde então nós sempre fizemos o evangelho no lar, e ele sempre participou, até uma determinada idade, ele participou, mas tudo aquilo que ele ouviu, ele tem consciência de tudo que ele ouviu. Por mais que ele não siga o espiritismo, né? Porque, como o Marcelo falou, depois eles crescem, eles vão ter as suas escolhas. Então, mas tudo aquilo que ele ouviu, hoje a gente vê que foram sementes que foram plantadas e que germinaram e floresceram, né? Então, isso que é o mais importante. Não importa a religião, gente, né? Toda religião, ela vai te levar para o mesmo lugar, que é ser uma pessoa de bem. A religião, eu acho que ela é um dos pilares da família. Eu acho que é importantíssimo que as famílias tenham o lado religioso, mas não simplesmente ter o lado religioso, mas sim a vivência religiosa. Porque não adianta eu fazer o evangelho no lar e não praticar o evangelho no meu dia a dia. Mas Roseli, é difícil praticar, né? Mas que a gente se esforce, que a gente perceba quando a gente está entrando por um outro caminho que não é o caminho do bem.
Que a gente possa ter essa percepção. E o evangelho no lar, né, quando ele é praticado com vontade, com fé, o que acontece? Ele transforma o ambiente na casa. Essas vibrações de paz, elas alcançam não só ali aqueles encarnados, como aqueles desencarnados que estão ligados ao desequilíbrio do rapaz. É, verdade. Então, o fato de você estar fazendo o evangelho, você está trazendo os bons espíritos ali para sua casa, eles vão o quê? Agir tanto no lar, como até aliviando esse rapaz daqueles que, com o jeito dele, ele atrai Ele para atrai, perto dele. com essa agressividade que ela diz que ele tem, né, com a família, né? Então, realmente ele não está em boas companhias, né? Não. Em companhias que gostam daquele jeito dele. Então, fazendo, mas ele não participa do evangelho, não tem problema. Faça você. Faça você. É um remédio que você pode tomar pelo outro, né? Porque você vai se melhorar e você se melhorando, o outro vai ver que você melhorou, então ele vai começar a pensar um pouquinho, né? Por mais que ele não esteja presente, com certeza ele escuta, ele vê que você está diferente. Então, é importantíssimo, né? Como dizia um amigo nosso, né, o evangelho no lar é uma chuvinha de bênçãos que vai Uhum. limpando a atmosfera e acalmando os corações. Acalmando, tranquilidade, você passa a pensar melhor, sem influência daqueles que estão ali. Então, o evangelho, tanto na parte que você vai demonstrar, que você vai praticar a caridade, como ele, como ato ali, ele é sempre benéfico. Eu gostei muito dessa sugestão da Sana, o evangelho no lar, né? É mais do que sugestão, é remédio, é prescrição médica espiritual, evangelho no lar, para todas as situações, sejam problemas familiares, sejam problemas de saúde, sejam problemas emocionais, de relacionamentos, problemas financeiros até, evangelho no lar. Por quê? E, O evangelho vai nos mostrar, gente, vai fazer com que a gente compreenda que tudo aquilo que a gente passa não é castigo, é aprendizado, né? É reparação. E que e o mais isso, quanto mais a gente se esforça para colocar em prática, mais rápido você passa de ano nessa escola. E nos dias de hoje, onde um está sentado num lado na TV, o outro está no computador, o outro está no celular, o outro está. Que você está dentro de casa, mas você não passa o tempo junto, eu diria que, para mim, o evangelho no lar é essa união, que as pessoas vão sentar ali, vão ler, vão comentar, né, usar livros complementares. Se você tem criança na casa, você usa o evangelho no lar para as crianças. Sim, Então você vai adaptando, né? você já começa a envolver, a tentar você olhar no olho da pessoa. O evangelho no lar te obriga a largar todos os eletrônicos e você está ali com a pessoa. E muitas vezes o capítulo que a gente vai ler é um problema que a gente está passando. Então ali a gente vai debater sobre o problema, sobre como fazer, a resposta. Então eu acho que isso faz falta hoje em dia. Esse sentar na mesa, né? Todo mundo, num dia marcado, que você não marca nada naquele dia, e você senta para conversar. É. Eu vou terminar esse espaço Sana também com o André Luiz. Como eu É, falei, ele Luiz, trouxe boa. várias mensagens sobre o tema. Ele diz: pais e filhos são instrumentos da reencarnação para diluir mágoas do passado e ajustar compromissos para o futuro. Cientes disso, os pais assumem a obrigação da tolerância e do entendimento, da mesma forma que os filhos têm o dever do respeito e da consideração. Não sendo assim, aquele que falhar será reprovado nos testes da evolução, repetindo experiências em situações mais difíceis e aflitivas. E como ocorre em toda a escola, a repetência é sempre atraso e complicação.
Resta saber se você está disposto, né, a seguir em frente ou ficar parado no mesmo lugar, no mesmo ano, na mesma série. Eu O, estou tentando. o acerto vai ter que ser feito entre os dois. Como diria o seu Florencio, né? Quando você tenta dentro da família e não consegue resolver, são aqueles casos em que as pessoas vêm grudadas, o mesmo corpo e duas Tendo que pessoas, dividir, né? que Tendo uma que não vai poder dividir. machucar a outra, porque senão ela vai sentir a Ela dor. própria se machuca, né? Então é um extremo, né? Assim, mas se ela fizer o mal para o outro, quem vai sentir é ela. E gozado, né, Cela? A gente precisa ainda desse corpo material para poder sentir as dores que a gente causa nos outros e nós mesmos, né? Porque se eu sei que aquilo que eu fiz está causando dor no outro, eu deveria tomar uma decisão de reparar isso o mais rápido possível. Não, eu só vou reparar que eu estou machucando o outro quando aquilo começa a me machucar. E no corpo material que a gente vai ter essa certeza de que eu, né, fiz um mal para alguém, que eu Mas, machuquei alguém, que eu fiz o outro sofrer. Infelizmente, a gente precisa ainda do corpo para isso. Ele que mas e o vai nos nosso ensinar. orgulho? O nosso orgulho, a nossa posição. O que vão pensar de mim se eu relevar, se eu mostrar, se eu for explicar? Então a gente ainda tem, para estar nesse O mundo de provas orgulho, e né? expiações, a gente traz o orgulho nosso muito ainda elevado. E aí, através dessas situações, vai se purificando. Mas não diz aí que Deus é bom, misericordioso, né? Ele Sim, sempre vai nos dar oportunidades de sempre. renovação. Basta a gente aproveitar essas oportunidades e colocar em prática, né? Tudo aquilo que Jesus nos ensinou. A É gente tem que isso. entender que se eu sofro agora, eu vou sofrer de novo. Se eu não resolver, vou sofrer de novo. Sendo que eu E, posso, às vezes, encerrar e nessa dívida vida. tem juros, né? Dívidas têm Tem, juros. tem. Então, vamos E resolver às, isso agora. e às vezes aquele meu inimigo vai se tornar meu amigo e vai fazer parte da minha família espiritual. Não É. é só o fato de eu quitar aquela dívida, mas dependendo de Não, como eu ajo, eu vou fazer mais um amigo, mais um familiar para integrar a minha família espiritual. Isso que eu acho que deve é ser isso. gratificante. Muito bom. E nós vamos ficando por aqui com o nosso evangelho, nosso espaço Sana. Hoje não teremos a ararinha para cada um de vocês, porque o programa, como eu falei, foi gravado, né? Está gravado esse programa. Mas para quem, né, falar, deixar um recadinho, fazer um comentário, eu vou depois colocar uma ararinha para cada um, tá bom? Então, mas o Marcelo vai tirar uma ararinha geral para todo mundo e depois para quem deixar um comentário aqui abaixo, né? Mas ó, a gente pede comentário, dá um like, compartilha, se Se inscreva inscreva no no canal, é canal, muito tá, importante. gente? Porque a gente vê que tem muita gente que vê o programa, mas não está inscrito no canal, né? Então, isso é muito importante para a gente, tá certo? Então, Marcelo, tira a ararinha para todo mundo que Eu vou, ouviu, que participou aqui conosco? eu vou tirar duas, porque eu deixei a ararinha cair e ficaram Ah, duas aqui que são uma completa a outra. então tá bom. Então foi providencial. É, porque as ararinhas caíram, então ficaram essas duas aqui no Eu, meu. ó, as ararinhas não saíram voando, não, né? Não, Não? não Então saíram tá, voando, não. então tá Do bom. chão, Então do chão elas não passam. não passaram, então tá Não, certo. As janelas estão fechadas, elas não podem estão voar. Então fechadas. tá bom. Vai lá. Ó, primeiro, os problemas examinados com bondade perdem tamanho. Assim como um lago visto do alto é apenas uma gota de água. E a segunda, reduza o problema. Uma pessoa é pequena frente ao mar, mas muito grande em frente a um pingo. Perfeito. Vamos, Uma completou a outra, né? vamos dar aos problemas o valor que esses problemas têm, não mais que isso. Exatamente.
Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Poderia ser maior se a gente estivesse ao vivo, mas estamos pelo menos gravando, né? Porque não íamos Sim, deixar de fazer o não. nosso evangelho com vocês, tá certo? Compromisso. Temos um compromisso à tarde, então não podemos estar aqui ao vivo. Mas eu quero aqui desejar a todos vocês um ótimo final de semana e convidar a todos para o nosso próximo encontro, que é às terças-feiras, 20 horas, no Se Liga na História, né? A semana passada eu falei que era o último capítulo, né? Mas ainda sobra o epílogo e o pós-fácil do livro que nós estamos lendo. Então, nós lemos o último capítulo, sim, não foi mentira minha, não enganei ninguém. Então, nessa terça-feira, nós temos a parte final aí do nosso livro, e aí, na próxima terça-feira, nós vamos começar livro novo, hein? Então, ó, compartilha com o pessoal que vai começar livro novo. Lá no Face, eu vou colocar qual vai ser o livro. Tá certo? Então, entra lá no Face, Oficina Espírita da Família, para você depois saber qual vai ser o livro que nós vamos ler, tá bom? Então, todas as terças-feiras, se liga na história, às 20 horas, também é live. E todos os sábados, às 15 horas, aqui com vocês, com o nosso Evangelho, estudo, né? Temos o estudo do Livro dos Espíritos, temos miscelânea, temos o estudo da obra Nosso Lar com a Margarete. Então, olha, sábado tem muita coisa boa, tá certo? Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Uma Celo? semana, fiquem com Deus e que a gente possa estar aqui juntos sábado que vem. Tchau, tchau, gente.